Podcast Vida Real com Deus. Bem-vindos! Bem-vindos! Gente, hoje nós vamos dar continuidade, né, amor? Aquilo que a gente iniciou na semana passada. Na verdade, semana passada a gente falou sobre quem é Deus. E hoje o tema desse podcast é a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade em Uau. Deus. Completamente necessário saber quem somos. Existe uma dúvida tão grande quando a gente fala de identidade, porque a identidade, às vezes, ela é dada, ou a gente acha que a gente recebe ela a partir da nossa casa, como nós fomos criados, a partir do lugar onde nós estamos, mas a gente precisa entender, primeiramente, como nós fomos formados e da onde ela vem. Principalmente nós, os cristãos, que entramos para dentro do reino de Deus. Já que, falando sobre identidade é o documento necessário para qualquer coisa. Não pode abrir uma conta no banco sem ter identidade. Não pode tirar uma carteira de motorista sem ter identidade. Identidade é como uma chave de acesso para tantas coisas. E quando a gente pensa em chave de acesso, se a gente imaginar, por exemplo, uma chave, a única pessoa que vai entrar na nossa casa vai ser a pessoa que tem a chave da nossa casa. Muito boa. A única pessoa que vai dirigir o nosso carro vai ser a pessoa que vai ter a chave do nosso carro. Então, da mesma forma como uma chave é uma ferramenta que dá acesso para tantas coisas que a gente deseja fazer, coisas que estão à nossa disposição. De igual forma é a nossa identidade, não é? É verdade. E a gente, às vezes, a nossa identidade, a gente se identifica com as experiências da nossa vida. Uau! Vamos dizer, eu passei por abuso, eu passei por violência, eu tive uma infância muito pobre, eu tive situações muito difíceis. Eu me considero, a minha identidade vem a partir das experiências que eu vivi. E ali, esse é um perigo muito grande, porque começa a determinar quem nós vamos ser e os nossos limites. Tu entende que entramos para Jesus, ele conquistou o que um dia foi perdido, mas não para nós. Ali está o meu limite. Ai, Jesus, que bom que ele fez isso por alguém, mas eu me identifico com a situação que eu vivi. Eu me identifico com a situação que eu vivi e com as situações que eu vivo hoje. Os desafios, os sentimentos que eu tenho, né? Sabe, Jaque, a gente se identifica muito com as coisas que a gente é tentado, não é? Essas coisas a gente tem a tendência a acreditar que nós somos aquilo que nós sentimos. Aquilo que está nos tentando. Exatamente. Ou até mesmo as ações que a gente faz. A maioria de nós não diz o seguinte: eu fiz algo errado, eu menti, eu roubei. A gente começa a receber a nossa ação como a nossa identidade. Eu sou um mentiroso. Em outras palavras, a gente se identifica com aquilo. Com a nossa ação. Uau. E aqui está o grande perigo. É. Porque o amor de Deus foi derramado através de Jesus para que a essência que foi depositada em nós quando o Senhor nos criou, tudo o que ele diz é o seguinte: vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós temos a semente dentro de nós, o potencial para ser tudo aquilo que Deus determinou. Mas enquanto a gente continua se vendo a partir das nossas ações, é por isso que todo mundo quer mudar comportamento, né, Marcelo? Exatamente. A esperança é, já que eu sou aquilo que eu faço, então deixa eu mudar o meu comportamento, talvez eu mude quem eu sou. Exatamente. E é aí que as pessoas se sentem frustradas. Ou elas vão então para a justiça própria. Olha só, eu venci. Se eu conseguir, por que você também não? Exato. Quem disse que eu preciso de um salvador? É. A gente está vivendo momentos onde nós temos as pessoas que se consideram nada, uns vermes, aqueles pecadores horríveis, e com isso eles estão muito longe daquela presença pura e maravilhosa de Deus. Sim. Ou então nós temos as outras pessoas que dizem assim: ai, que legal, né? Realmente tem muita gente ruim nesse mundo. Eles realmente precisam disso aí que vocês fazem. Ou seja, eu não preciso de um salvador, eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa pronta já para ir para o céu, né? Eu sou uma pessoa que eu faço bem para os outros. Tu entende? Nenhum deles está vivendo o potencial de Deus para a sua vida. Nenhum deles está exercendo o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra, na sua família. Exato.
Porque eu olho para ti, amor, como meu marido, eu vejo as tuas ações e eu já te classifico. Esse é o Marcelo. Se ele faz isso, então ele é essa pessoa. E ele olha, imagino que tu olha para mim e poderia dizer a mesma coisa. O que mudou na nossa vida, nessa identidade, nesse tema, foi que a gente começou a receber a visão de Deus, primeiramente, quem eu sou. Toda aquela visão na minha vida. Lembra que eu sempre conto como uma adolescente, eu procurava os livros As Meninas Más da Bíblia, na biblioteca, na livraria cristã, porque eu me identificava, alguma coisa dizia em mim, tu é má. Uau. E o que uma pessoa má faz? Maldade. Já que tu está falando agora de uma questão que diz respeito à fé que está centrada no nosso coração, nossa crença central, não é? Exatamente. Porque essa é a gravidade da situação quando a gente se identifica com algo. Isso molda a fé central do nosso coração. E é por fé. Desculpa. E é por fé que a gente vai fazer as coisas. Então, se aquilo que eu faço por fé, ou seja, é uma consequência daquilo que está residindo no meu coração. Eu acredito da crença profunda, não é na mente. Ai, sim, eu sou amado por Deus. Ai, sim, eu sou uma pessoa boa, né? Mas quando tem uma ação que eu não gosto, um comportamento, que a gente sempre fala, aquela árvore, deixa eu tirar esse fruto ruim, eu me decepciono comigo mesmo. Que os frutos vão crescer novamente, right? Eles vão crescer novamente. Já que hoje eu estava ministrando uma pessoa que eu tenho acompanhado, e ele cita para mim, ele relata para mim que depois de ter passado por todo o processo de cura e liberdade que ele conseguiu experimentar com a pornografia, um homem, coração voltado para o Senhor, essa semana ele se viu bastante tentado, muitas vezes, a voltar aos velhos hábitos. E ele colocou para mim, dizendo que ele identificou o caminho, o padrão que levava ele sempre a cair no mesmo pecado, né? E ele disse para mim que ele conseguiu abortar o processo, o ciclo, não sucumbiu ao ciclo, ele não deixou fechar o ciclo, mas que ele precisou trabalhar no coração dele algumas questões que dizem respeito à fé central. A identidade dele, porque é normal que a pessoa vai se identificar. Olha, já que eu estou lidando com essas situações, já que eu sou tentado, exatamente, já que eu estou tendo esses pensamentos, isso, já que me veio essa primeira opção, a tendência é, olha só, olha como eu sou. Ah, não, olha aí. E ali é onde as pessoas retornam, em vez de continuar. Porque uma das coisas que depois que a gente estava conversando sobre esse assunto em outras áreas, a gente identificou, quando nós estamos cegos pelo pecado, a gente nem tem essa percepção. Não. Ai, eu fui tentado. É automático, eu falo, eu ajo, eu penso dessa forma e a vida segue. Quando eu tenho essa parada, eu estou vendo que eu estou sendo tentado, eu tenho aqui uma escolha. Gente, isso aí é um estágio completamente diferente. E pessoas que estão nesse estágio vão ter a tendência de retornar e pensar, eu sou aquilo que eu fui tentado. Já que sabe o que me lembra? Me lembra quando eu passei pelo câncer. As dores de cabeça que eu tinha, entende? Todos os sintomas. E o que apontavam que eu tenho um problema, eu tenho uma doença que está dentro de mim, que eram os tumores, né? E hoje, quando eu fico muito tempo exposto a um sol forte, por exemplo, é normal que eu vou sentir dores de cabeça. E quando eu olho ao espelho, eu vejo essas marcas na minha cabeça que mostram que eu realmente passei por uma dificuldade na vida. Mas também mostram que eu tive vitória sobre isso, né? Pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele pôde agir na minha vida, eu pude ser completamente curado do câncer, né? Mas, ainda assim, eu carrego marcas disso na minha vida. Cada vez que eu olho o espelho, eu me lembro disso. Cada vez que eu fico muito tempo exposto ao sol e sinto as dores de cabeça, me faz recordar daquilo que eu passei. Mas ainda assim, ainda que eu tenha marcas e registros do que aconteceu comigo no passado, isso não fala para mim que eu tô doente. Ou que eu tô... Eu sou.
Exatamente, mas fala de que eu passei por aquilo. E foi essa forma como eu pude assistenciar essa pessoa, porque precisavam de um pouco de clareza. O que eu estou experimentando? Por que eu estou experimentando tudo isso? Por que eu estou sucumbindo aos desejos da minha carne? E não estava. Não estava. Não, mas a mente dele estava querendo acreditar. Estava sucumbindo à ideia de que eu sou realmente problemático. Não tem solução para mim. Não tem solução. E é aqui que a maioria das pessoas habitam, fazem a tenda. Isso. Elas não estão, e aí ou elas retornam, ou elas ficam naquele ponto estagnado, mas normalmente elas retornam. É quase como aquele versículo onde o cachorro volta ao seu vômito, porque ele olha aquilo lá e diz, aquilo ali sou eu. É. E aqui é um perigo muito grande. Então, essa nossa conversa, quem nós somos em Deus, a nossa identidade é crucial para uma vida onde eu estou caminhando e estabelecendo o reino de Deus, para ter uma vida real com Ele. Senão, eu estou afastada, eu olho esse Deus puro, lindo, amoroso, e eu olho a minha condição atual e eu digo, não tem nada a ver com esse aí. Exato. Eu até acredito que ele pode fazer alguma coisa por alguém, mas não para mim. Exatamente. Porque não é a minha experiência. E não é a minha experiência porque a minha fé ela está sendo conformada com os padrões desse mundo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu desejo. E é muito normal. Se eu me sinto triste, logo eu sou uma pessoa depressiva. Se eu me sinto angustiado, logo eu sou uma pessoa ansiosa. Se eu me sinto brabo, irado com uma situação, logo eu sou uma pessoa o quê? Revoltada, uma pessoa irada. E a gente classifica, a gente dá rótulos, a gente identifica cada um dos nossos sentimentos e a gente tende a se identificar com isso. Logo, isso que eu sinto é quem eu sou. Se eu tenho o desejo de roubar um banco, não quer dizer que eu vou roubar um banco. Talvez a pessoa está com grande dificuldade financeira, não é? E é normal que a pessoa vai explorar algumas coisas na cabeça dela, sabe? E é normal que, inclusive, existe sim um inimigo, né, da nossa alma. E a palavra diz em Gênesis 4:7 que o pecado está à porta. Ele vai vir batendo. Ele está... Principalmente se a pessoa já teve um estilo de vida onde aquela era a primeira opção. Exatamente. A primeira opção para sair de um problema é pegar algo. A primeira opção para uma dor de coração, de amor, é ir para a tristeza profunda, é se isolar. Essa vai ser o primeiro pensamento. Mas identificando, na verdade, isso que é o que a gente precisa. Exatamente. Então o ponto é, quando a gente se identifica com aquilo que a gente deseja, sabe? É porque hoje nosso conceito mundano das coisas, ele vai se identificando, ele vai caracterizando. Olha, você é aquilo que você deseja. Você deseja ter relações sexuais com várias pessoas, logo você é uma pessoa adúltera. Promíscua, você deseja... Você tem esse tipo de desejo, logo você é isso. Entende? Hoje isso é muito forte na nossa cultura e a gente precisa respeitar as pessoas por causa dos desejos delas. E aqui não estou querendo levantar guerra contra nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de problema que a gente enfrenta hoje na sociedade. E tantas pessoas lidando com crises na área sexual, crises de identidade, vêm nos procurar, Jaque. E o nosso coração por essas pessoas é sempre: existe um lugar de paz, existe um lugar de alegria no Senhor, existe um lugar de completude que essa vida não vai produzir. Porque normalmente quando a gente se identifica com os nossos sentimentos e com os nossos desejos, isso vai nos guiar a uma estrada aonde tudo que a gente vai querer é: por favor, me aceitem como eu sou. Por favor, o mundo não me aceita. É uma guerra contra o mundo, uma guerra contra tudo. E essa é uma questão bastante polêmica, mas ela é necessária de ser tocada. Porque enfrenta diretamente a questão de quem eu sou, quem eu fui criado para ser. E eu amo, já que quando tu fala que no Senhor existe um potencial de quem nós somos. E me faz lembrar de um pregador uma vez que pega uma fruta e mostra: o que vocês estão vendo aqui? Uma laranja na sua mão. E as pessoas falam: uma laranja.
Sabe, vocês veem uma laranja aqui, vocês veem uma fruta, vocês enxergam uma fruta. Agora, não é a visão de Deus. A visão de Deus nunca é o que está à frente. A visão de Deus é o potencial que está aqui investido nessa pequena fruta. Quando Deus olha para essa laranja, ele não vê uma laranja, ele vê um pomar de laranjas. Porque uma semente que está ali dentro, ela tem o poder de multiplicar muitas vezes. Isso é um princípio bíblico, o princípio da multiplicação. Incrível. Então, quando a gente consegue, pela graça de Deus, acessar um lugar onde, honestamente, a gente pode perguntar para o Senhor, Senhor, como é que tu me vê? Quem tu me criou para ser? Quem tu me criou para ser? A Bíblia está repleta de informações sobre quem ele nos fez ser. E a partir de Jesus, porque com a queda, nós fomos limitados a seguir os desejos, os prazeres deste mundo sem ter opção. Quando nós entramos para o reino de Deus, nós somos imediatamente posicionados em Deus, em Jesus, com Deus. Transladados. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Uau! Não importa as minhas ações aqui, é essa dificuldade que a gente tem. Ah, não, eu estou lá em cima quando eu estou fazendo tudo certo. Mas se eu não me posiciono em quem Deus diz que eu sou, eu não consigo produzir esses frutos. Eu produzo aquilo que eu acredito. Então, a primeira transformação é: eu preciso ter a revelação de quem eu sou em Deus, quem Ele me criou para ser. Eu preciso ser inundado por esse amor que revela a faceta de Deus, como nós falamos na semana passada, mas também revela quem eu sou, os propósitos de Deus para mim, o livro da vida que está escrito cada um dos meus dias, Marcelo. Jaque, isso é incrível. Eu preciso acessar isso, senão eu vou estar limitado ao que minha mãe diz, ao que o meu pai falou, ao que o meu irmão mais velho me chamou o dia inteiro, o que os bullying na escola, o que o meu marido fez comigo, o que a injustiça fez comigo. Eu estou limitado a isso, eu não vou conseguir sair. Eu estou aqui preso nisso. Eu preciso ir lá e dizer: quem tu me criou para ser? Uau. Abre o livro da vida e me mostra quem eu sou, os projetos que tu tem para mim. Me dá propósito. Essa vida, ela é pequena. Ela é rápido. Quando eu olho para as crianças, a Sara já está com 6, o Ben já está fazendo 11. É muito rápido. Rapidamente se vai. O que vale a pena é o que eu estou construindo aqui, o legado que eu deixo, as batalhas que eu venço, para os meus filhos naturais, mas também para as pessoas que o Senhor, no livro dele, determinou que eu estaria produzindo esse legado. Exercendo influência sobre. O que nós vencemos, Marcelo, eu e tu, já é um legado de bênção para as crianças, mas também é para aqueles que o Senhor tem colocado para nós. Para as pessoas que estão assistindo. O diário que eu e tu fazemos de ser intencionais e não deixar a vergonha nos esconder. Isso por si só já é propósito. Exato. Então, Jaque, eu acho que o que a gente quer deixar bem marcado aqui é: a fé, ela não é por obras, mas a fé sem obras, ela é morta. Só que as obras, elas não vêm antes da fé. E a fé é fundamentada naquilo que vem do Senhor, na nossa nova natureza, porque nós fomos crucificados com Cristo. E se crucificados com Ele, nós ressurgimos junto com Ele da morte. Eu preciso dele para viver a minha identidade. Eu preciso dele, eu preciso do Espírito Santo de Deus ativo na minha vida. Porque é o Espírito Santo que vai me guiar, que vai me consolar, que eu vou ouvir a voz dele e eu vou rechatar a voz da tentação, as vozes que dizem que eu não sou ou que eu sou algo diferente. Essa é a batalha. Dia a dia, todos os dias eu acordo e uma batalha está sendo travada. Eu preciso saber disso. Eu não estou inerte. Ai, graças a Deus eu não mexi lá no formigueiro, então as formigas não vão me atacar. Não, a batalha já está ocorrendo agora. Na tua mente,
na tua vida, por causa da tua história e por causa dos caminhos que tu também escolheu. Uhum. Entende? Nós abrimos os nossos sentidos para tantas coisas e de repente os símbolos foram alterados. E hoje eu estou indo para a esquerda. Eu estou indo, e eu acho que aqui é o norte. Eu preciso ser centralizado pelo Espírito Santo, que me mostra, que me revela a verdade, que me diz, filha, é por aqui que tu vai andar. Uau. Sem o Espírito Santo, sabe o que acontece, Marcelo? O que acontece? São as pessoas falando para ti, tu tem que mudar, tu tem que ser diferente, isso tá errado, isso tá certo. É um livrinho de regras. Uhum. E É o uma Senhor, religiosidade. E o Senhor, ele sempre diz, se tu crer com o coração e confessar com a boca. Sim. Ele nunca diz, faz aquela oração, mesmo sem ter intenção. Só faz aquilo que estão dizendo. É por isso que não funciona. Estava falando ontem com uma mulher, querendo Uau. ajudar o marido na área dos vícios sexuais. Se é uma coisa que tu quer como esposa, é só tu. Se a pessoa não quer, se ela não crer com o coração e ela tomar a decisão, eu Uau. estou num lugar que eu não Uhum. aguento nem olhar pro espelho para ver o que eu estou fazendo com a minha família, para ver o que eu estou fazendo com a minha vida, eu não chegar nesse momento de asco Uhum. e não querer mudar, não adianta. É. Agora, eu como uma intercessora, como esposa, como mãe, como irmã, como... No nível de influência que exerce. Nós temos, sim, um parceiro que é o Espírito Santo. Incrível. O Espírito Santo acha Uau. um momento de entrar. Sim, Senhor, Santo. abre os céus. Uau. E desce. Que o que aquela pessoa, às vezes a pessoa vai receber revelação por uma música que ela está ouvindo. Verdade. Ela está no meio do trânsito e de repente ela viu alguma coisa e o Espírito Santo fala com ela. Bem assim, né? O nosso trabalho é ser parceiros com o Espírito Uau. Santo em oração. Nós precisamos fazer um podcast sobre oração. Precisamos, né? Porque por muitos anos eu achei que oração era uma coisa. Já que Hoje... tocou num ponto muito crucial agora. A gente iniciou aqui falando que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Sabe que quando Deus cria o primeiro homem, Adão, o que acontece é, entre tudo que Adão é empoderado a fazer, então, chamado a fazer, né? Uma das coisas que Deus faz, que é tão interessante, ele pega e traz Adão a um ponto onde ele consegue ver todos os animais que Deus faz passar diante dele. E aí Deus dá uma instrução muito, muito interessante, né? Adão dá nome aos animais que tu vê. Determina. Exatamente. Durante muito tempo já que eu ficava pensando, mas por que isso? O que tem a ver? Até o dia que me fez sentido e eu consegui entender algo mais profundo dessa passagem bíblica. Que não é simplesmente dar nome aos animais, mas quando a gente dá nome a alguma coisa, a gente está rotulando aquilo que a gente está vendo. Então, desde o início, a gente foi investidos dessa capacidade de ver algo e poder, de certa forma, caracterizar aquilo que a gente está vendo. E dar destino. E dar destino. Proclamar destino. O que é aquela coisa? Em outras palavras, a gente foi criado à imagem e à semelhança. Semelhanças quer dizer agir como, não é? Então, Adão foi chamado naquele momento a agir como Deus. Deus havia criado todas as coisas pelo poder da sua palavra. E naquele momento, então, Deus fala, Adão, agora está na hora de você ser um reflexo de quem eu sou. Libera a palavra, declara destino, cria mundos, cria destinos, cria propósitos. Então, tem muito mais do que simplesmente dar nome, que é a girafinha, o elefante, né? Mas é realmente a capacidade de ver algo e determinar destino sobre aquilo. Isso não foi removido do homem. Nunca. O problema é que com o pecado nós estamos fazendo isso e determinando fracasso, derrota e estabelecendo as pessoas e nós mesmos aquém do que Deus criou. Em outras palavras, estamos sendo parceiros do inimigo da alma do ser humano. Parceiros de Satanás e seus propósitos. Logo, inimigos de Deus. Exatamente. Quando eu comecei a olhar o Marcelo e declarar ele é quem Deus me mostrou que ele é, tudo começou a mudar. Ele começou a agir como chega das minhas listas, seja assim, não faça isso, não faça aquilo. E da mesma forma, acho
que foi da tua forma. Com certeza, a gente se constrói mutuamente. Mas como é que a gente faz isso? É sendo intencional, sim. Mas é se permitindo, é sendo humilde o suficiente e dizer, Senhor, é isso que eu vejo agora. Quando a Jaque faz essas coisas, é assim que eu estou vendo ela. Mas eu preciso saber como é que tu vê ela nesse momento. Senhor, como é que tu vê aquela pessoa que está fazendo mal para mim nesse momento? Não estou falando da Jaque, estou falando de qualquer pessoa na sua vida. Espero, né? Sabe, Jaque? Porque a nossa tendência é querer julgar de acordo com o que Satanás está dizendo. E existe muita maldade nesse mundo. A gente já falou sobre isso, né? E não é ignorar a maldade. Não é. Mas aquela maldade está te afetando, está construindo o que tu está determinando para a pessoa e para a tua própria história. E é aqui que existe esse poder. Nós estamos aliançados, dando destino. Uau. Como pais, a gente está dando destino para os nossos filhos todos os dias. Ao invés de chamar ô mentiroso, ô tu que é aquilo, cabeçudo, tu não escuta ninguém. O que nós estamos determinando? Mas principalmente, Marcelo, isso não acontece enquanto eu não consigo fazer isso comigo. Exato, porque a gente faz isso com os outros, mas a gente faz isso o tempo todo conosco. Eu não vou ser amoroso, misericordioso com o outro se eu não receber isso para mim. Exato. Então esse amar a si mesmo como o teu próximo como a si mesmo, não é um amor próprio de tudo é para mim, eu tenho que fazer as coisas para mim, primeiro eu tenho que estar bem. Não tem nada a ver nesse estilo. O que está querendo dizer é, se eu não consigo receber a verdadeira identidade sobre mim e caminhar nela, vai ser muito difícil eu conseguir ver para o meu marido, para as pessoas que estão ao meu redor. Vai ser impossível. Vai ser impossível. Sabe, quando a gente fala sobre perdão, por exemplo, já mudando um pouquinho o assunto, né? Mas o perdão, ele implica na capacidade de se sentir perdoado por Deus em primeiro momento. Eu entendo que Deus me perdoou a tal ponto que não tem como eu não liberar perdão para outra pessoa. Entende? Da mesma forma funciona o amor. Como é que eu vou amar as outras pessoas? Independente das ações delas. Vou conseguir amá-las com o amor de Deus. Como que eu vou conseguir amá-las com o amor de Deus se o amor de Deus não flui na minha própria vida? Se eu não consigo receber o amor de Deus quando eu erro. Isso. Né? Então eu não consigo estender essa graça para as pessoas quando elas erram também. Então, gente, tá pouquinho, incrível isso aqui. Nossa, a gente podia ficar tanto tempo falando sobre isso, é tão bom. Muito obrigado por fazer parte. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida de cada pessoa aqui. Muito obrigado, Senhor, por instigar, Senhor, o desejo de se ver mais próximo a Ti, Deus. De se permitir ser conhecido em Ti e através de Ti e por Ti, Senhor. Todos os dias das nossas vidas. Senhor, nesse momento nós fazemos uma aliança contigo, de usar a nossa boca para abençoar, para declarar, Senhor, a tua vontade sobre as situações. Senhor, nós declaramos, Senhor, nesse momento, para céus e terra, que nossa vida pertence a Ti, Senhor Jesus. E que a Ti, Senhor, nós queremos honrar o Teu nome, honrar, Senhor, o Teu propósito para com cada vida que o Senhor coloca diante do nosso caminho, inclusive aquelas pessoas que fazem mal para nós, Senhor. Senhor, permita-nos, Senhor, ter o Teu Espírito e a Tua compaixão para cada vida, Senhor, ao ponto de liberar o Teu perdão sobre essas pessoas. Senhor, Tua palavra diz que Tu soprou, Jesus, quando Tu soprou o Teu Espírito Santo sobre os Seus discípulos, o Senhor deu a eles o poder de perdoar pecados. E a quem quiser que for perdoar os pecados, serão perdoados. E a quem a gente reter o pecado, serão retidos. Senhor, obrigado pelo poder que o Senhor investiu sobre nós, pessoas que creem em Ti, pessoas que carregam o Teu Espírito Santo. Senhor, ensina-nos a ser guiados pelo Teu Espírito Santo, porque nós somos os Teus filhos e filhas. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Muito obrigado, Jesus. Olhos, abre os nossos olhos para ver quem nós somos em Ti. Quem o Senhor nos fez. Deus, nesses corações onde há angústia, onde há tumulto, onde a sua identidade está... Parece que em pedaços, onde as pessoas não conseguem saber quem são, para onde vão, a sua história. Deus, eu peço que Tu venha agora e que haja um contrimento de coração, para que eles possam se dobrar a Ti, para que seus corações se dobrem a Ti e eles possam receber de Ti a verdade. Nós agora declaramos que todo engano que tem cegado as mentes, cegado os olhos, que venham agora a ser rompidos no nome de Jesus, removidos, e Senhor, que eles possam ver,
Que o teu Espírito Santo os ajude nessa jornada Sim. de compreender quem eles são Uau. em teus olhos, para que eles recebam de ti, para que eles sejam tudo o que está determinado Tudo que o Senhor determinou. na eternidade para eles. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.